E aí, pessoal, tudo bom? Eu acho que eu acho que eu preciso me justificar novamente, né? Fiquei o meu último vídeo foi em janeiro, já estamos no meio de julho, né? Então, sim, não tá muito. Eu fiquei só um pouquinho de tempo sem gravar, né? Graças a Deus. Eu praticamente ontem que foi o meu último vídeo, né? Então, assim, eu fiquei muito pouco tempo. E esse pouquinho tempo aí que eu fiquei sem gravar, tem explicação. Eu não tava conseguindo gravar, eu tava acordando, tava meio cansado, sem ideia pra fazer vídeo, né? E nesses últimos meses aí que eu fiquei sem gravar, eu não fiquei vagabundando, não. Fiquei fazendo roteiro pra vídeo, fiquei tentando melhorar as coisas, procurei alguns outros editores de vídeo. Mas real é que eu não saí da estaca zero nesse ponto, não. Eu fui tentando melhorar a maneira de eu gravar, a maneira de eu falar nos vídeos. Eu acho que vai ficar bom. Eu acho também, né? Não dá pra ter certeza. Mas eu acredito que vai ficar bom. É, eu não quero que a explicação fique muito longa, pro vídeo não ficar. Quer dizer, o vídeo até pode ficar longo, mas não por causa desse motivo. Então, assim, é, eu não tava conseguindo gravar, peço perdão novamente. E eu já vou logo avisando aqui. Eu não vou. Eu vou tentar prometer no, no mínimo assim, um vídeo por semana. É isso que eu vou conseguir manter. Pode ser que nas férias aí, que a semana que vem já, eu grave 2 ou 3 vídeos por semana, mas vai depender muito, então eu não posso prometer nada. Mas vai melhorar a qualidade, vai garantir que pelo menos um vídeo esteja no canal e não vai deixar ele morrer, né? Então, isso daí é melhor do que nada. Mas superficialmente é isso, né? Eu não vou prometer, eu vou prometer assim, tentar fazer um vídeo por semana e caso eu não consiga fazer esse um vídeo, é, eu vou justificar ali na comunidade porque eu não fiz o vídeo e nessas 2 semanas de férias eu vou tentar fazer mais de um vídeo por semana para ir mantendo o conteúdo. É, Sobre o vídeo, talvez a minha voz fique mudando do grave pro agudo. Isso daí eu acho que é normal. Pelo menos eu acho. Mas não liguem não, é normal. É, mas vai tendo esses picos, né? Uma hora um pouco mais grave, outra hora um pouco mais agudo. É, mas não estranhem não, tá bom? Bom, outra coisa que eu queria falar aqui, eu sei que tá ficando um pouco longo, mas é rapidinho. É que no vídeo da megafauna brasileira ou sul-americana, eu não lembro o que eu coloquei. Os vídeos antigos têm alguns problemas que talvez eu refaça eles, mas esse tem um problema um pouco maior porque eu coloquei uma espécie. Eu transportei ela para o futuro porque ela era do Mioceno, Oligoceno. Foi numa dessas épocas aí, eu não vou lembrar corretamente. E eu coloquei ela no Pleistoceno. Então tá totalmente errado ali. Mas depois eu vou tentar arrumar, eu peço perdão aí. Vou refazer o vídeo, né? Fazer não. Porque refazer é pegar uma parte ali, o vídeo, essa parte aqui não ficou muito boa. Eu vou trocar ela, mas o resto do vídeo ficou bom. O vídeo não ficou todo bom, não. Uma parte ou outra ali eu acertei. Mas são coisas assim bem rasas, bem rasas. Era um vídeo que eu tava inexperiente ainda, eu tinha pouco tempo de pesquisa. É porque eu pesquiso para fazer os vídeos, mas esse daí eu confiei demais na minha memória. Pelo visto, não é para se confiar não. Mas não fiquem preocupados, eu vou fazer
Eu vou fazer um vídeo melhor sobre a megafauna, porque é um tema que eu gosto muito e eu sinto até um pouco de pesar de deixar um vídeo um pouco com falta de informações falando de um tema tão abrangente, né? Então, eu vou refazer o vídeo. Como a introdução tá ficando muito longa, eu vou falar mais rapidamente aqui. Já falei sobre as coisas que vão acontecer no canal a partir de agora. E queria dizer pra você que se você gostar do vídeo, lá pro final, não precisa dar o like agora não, mas lá pro final, se você quiser dar o like, se não quiser não tem problema também não, né? Mas só se você quiser mesmo. Parecendo um mendigo pedindo as coisas, mas eu acho que tá bom. Não vou ficar pedindo muito, porque não é necessário. Depois de eu falar muita abobrinha, né? Agora eu vou iniciar o vídeo de uma maneira mais culta, me apresentando, né? Prazer, meu nome é Wahá. E você tá num canal que leva o mesmo nome, porque eu não tive muita criatividade. Mas até que não ficou tão ruim não. E bom, no vídeo de hoje eu queria dizer sobre um animal que é pouco abordado. Eu vi o que? 2 vídeos em português sobre o animal. E eu pensei, por que eu não trago pra cá, né? Eu não trago pro canal. Eu não faço um vídeo sobre. E aqui estamos nós, não é? E hoje iremos falar do Protócion, ou protocão, traduzindo para o português. O Protócion foi um grande canídeo que viveu na América do Sul e América Central, no Pleistoceno Médio ao Pleistoceno Superior. Diferentemente da maioria dos canídeos sul-americanos, mais especificamente 9 das 10 espécies existentes, ele era um canídeo social, ou seja, ele era um canídeo que andava em matilhas, caçava em matilhas, semelhante aos lobos e coiotes norte-americanos. Como eu havia dito antes, o Protócio foi um grande canídeo de médio a grande porte que podia chegar de 1,40 m a 1,50 m de comprimento e pesar de 27 a 37 quilos, mas as estimativas variam dependendo do autor. Tem gente que diz que ele poderia chegar aos 40, 50, talvez até 60 quilos. Tem gente que diz que ele chegava aos 80. É muito difícil de estimar porque tem só uma parte da mandíbula que foi encontrada, então fica difícil saber o peso exato. O Protócion foi também um canídeo hipercarnívoro, ou seja, mais de 70% da sua dieta era composta por carne, assim como seu primo atual, cachorro vinagre. O que é de se imaginar pelo tamanho dele, né? Poderia chegar até os 80 quilos, dependendo da fonte, 1,5 m de comprimento. Então, assim, caçava em matilhas, né? Então, não tinha como esperar outra coisa. E bom, para ser um canídeo hipercarnívoro daquele porte, obviamente ele iria predar presas grandes. Sua dieta poderia incluir espécies de taiaçuídeos, como popularmente chamados de porcos do mato, tanto queixadas quanto catetos. Ele não recusava bacon assim fácil não. Ele também predava espécies de camelídeos, como a paleolama, a lama gracilis, o guanaco e o vicunha, antas, cavalos antigos como o Rhipidion e o Equus neogeus, algumas linhagens extintas como os litopternos, principalmente os macrauquênias. Eles também predavam outro grupo proeminente da América do Sul, os toxodontídeos, principalmente o Toxodon platensis, que era a espécie mais comum da época.
Além dos extintos meridungulados, eles também predavam outro grupo proeminente da América do Sul, os xenartas, espécies de preguiça gigante, como Megatherium, Eremotherium, Milodon, Catógnus e muitas outras. Tatus gigantes, como o Glyptodon, Pampatherium e Doedicurus, o tamanduá-bandeira atual, e xenartas menores, como os tatus galinhas, tatu bola, tatu canastra, os tatus atuais e as preguiças atuais. Eles também predavam grandes brospocídeos, como os mastodontes Notiomastodon e Cuvieriones. Eu não sei se eu falei o nome certo, porque é um nome muito difícil, mas eu espero ter falado. Obviamente, não podia faltar o animal mais perigoso da lista, as capivaras. Mas como o mundo não é um morango, o Protócio não tinha essa facilidade toda para pegar as presas. Porque no ambiente que ele vivia, ele tinha competidores. Não o lobo-guará que está aparecendo aí na tela. Porque o lobo-guará é um animal solitário, não brigaria com uma matilha de coiotes, só se ele tivesse usando alguma substância ilícita. Talvez nem assim. E o principal deles é o Smilodon populator. Também tinha o Smilodon fatalis, o Homotherium, o tigre-dente de sabre no geral. Era um dos principais competidores do Protócio, porque as dietas dos dois, elas se sobrepunham, eles precisavam predar grandes mamíferos. Então, eles se encontravam, brigavam por carcaças, brigavam por território. Onça mesembrina também deve ter sido uma pedra no sapato para os protósteos. Ela não iria se atrever a lutar com uma matilha, mas, por exemplo, brigar por carcaças, até talvez predar um filhote de protósteon, como a gente vê acontecendo na natureza. É, então ela era um verdadeiro obstáculo para os protósteos na natureza. Temos também o urso de face curta ou urso de cara curta, tanto o Arquitotério quanto o Arquitodos, pelo seu tamanho, também pela sua dieta onívora e oportunista, que é padrão dos ursos. Eles provavelmente brigavam por carcaças contra uma matilha de protósteos, uma alcateia. E então esses confrontos em determinadas áreas das Américas eram bem comuns. Para se ter uma ideia de como a competição que o Protósteon tinha na época era intensa, ele não só tinha que competir com outros mamíferos, mas também tinha que competir com canídeos, outros canídeos sociais que ameaçavam eles. O Pterodictis, que foi possivelmente o maior membro da família Cerdocionina, ele disputa ali com o Protósteon pelo tamanho, mas provavelmente foi ele. Além do Pterodictis, havia também lobos naquela região. Eu não estou dizendo o lobo-guará, eu estou falando o lobo mesmo, o Canis lupus. Naquela época do Pleistoceno, haviam 3 espécies de lobos, e eu vou falar delas aqui. Temos também o Canis nerringe, ou lobo sul-americano, fale como quiser, que por ser um canídeo social também competia ativamente com o Protósteon, porque o nicho ecológico era semelhante, a localização dos dois era próxima, as mesmas justificativas que o Pterodictis, e talvez a competição fosse mais intensa, porque os dois tinham tamanhos muito similares. Eu só queria aproveitar a deixa aqui para falar sobre outra espécie que pode ter competido com o Protósteon, que no caso foi o Canigese. Muita gente aponta ele como ancestral do Canis nerringe,
Outras pessoas dizem que ele era só uma variação de lobo terrível. Então eu não quis colocar ele no vídeo com medo de errar, mas eu tô dando uma menção honrosa aqui porque se ele for, ou se ele realmente tiver convivido com o Protócion e esses outros animais, ele com certeza competiu com ele. Então eu tô falando dele aqui só para não deixar em branco. Temos também um lobo terrível que é muito conhecido por ter vivido na América do Norte, mas ele também viveu na América do Sul. Inclusive, como eu já tinha dito ali, o Canigese pode ter sido uma variação do lobo terrível. Tem gente que diz que até o Canis nerringe poderia ser, mas aí eu já não acredito, principalmente porque o Canis nerringe tem mais provas apontando para que ele seja uma espécie diferente. Pesquisar bem essa parte, vamos falar dos espeltos. Sim, vou falar dos dois, por mais que muita gente vai discordar aqui, eu vou explicar depois do porquê eu vou falar das as duas espécies. Elas competiam com o protócio. Bom, primeiramente, os espeltos passívoros, que era o cão vinagre do Pleistoceno, o cachorro do mato do Pleistoceno, maior do que o cachorro vinagre atual. Os nichos se sobreponham, principalmente ali no Cerrado, na parte sul, sudeste do Brasil. O espeltos passívoros estava presente, então provavelmente houve muito. Eles se encontraram muitas vezes e provavelmente competiam, assim como mostra essa paleoarte aqui. Para finalizar a parte dos competidores, eu vou falar agora do cachorro vinagre, ou Speltos venáticos. Ele, assim como seu primo maior, o Speltos passívoros, também vivia nas áreas em que o Protócion vivia, mas muita gente aponta que eles não competiam diretamente por conta do porte do cachorro vinagre. E até que faz sentido, mas quando você percebe, dá para imaginar que, por exemplo, os cães vinagres predaram o quê? Predam um animal ali, tem a carcaça, e eles têm que e eles vão lá e chegam um bando de protócios tentando tomar. A chance dos protócios expulsarem os cães vinagres é maior, mas dependendo do tamanho dos grupos, dependendo de qual a carcaça, de qual que é a vontade, de se o protócio está disposto a lutar ou se ele só está ali querendo comer. Então, assim, claro que dependendo do tamanho do bando dos cães vinagres, que poderia ser ainda maior, o bando deles vai de 8 a 12 indivíduos, talvez até 15, alguns bandos maiores. Mas no Pleistoceno, onde tinha muito mais competição, talvez eles formassem bandos maiores, porque a população deles estava maior no Pleistoceno. Então, a chance deles formarem bandos maiores ali de 20, talvez até mais indivíduos, é muito grande, porque eles tinham competição e eles também tinham mais população. Então, se ele formando grandes bandos ou não, o habitat dos dois se sobrepõe, a dieta se sobrepõe. Então, a chance deles terem competido, mesmo que fosse algo raro, por uma carcaça ou por uma presa ou por território, é muito grande. Principalmente conhecendo o cachorro vinagre, que é um animal, ele faz de tudo para defender, para atacar. Teve um caso de 6 cães vinagres que tentaram predar uma anta. Eles não têm noção do tamanho deles. Eles não têm noção de que uma anta pesa 300 quilos e eles pesam só 8. Eles não têm essa noção. Então a chance deles terem defendido o seu território
num cenário hipotético, é muito maior. Não estou dizendo que eles não fugiriam, não estou dizendo que o Protócio não evitaria, eles não evitariam o confronto. Porque animais de topo evitam confronto um com o outro. Então provavelmente eles se evitavam, mas o cão vinagre era um competidor, mesmo que com menos intensidade que os outros, mas competia sim com o Protócio. Agora eu queria falar um pouco de algumas características do Protócio que eu acabei deixando de lado no começo do vídeo e agora eu vou tomar um pouquinho do tempo para explicar. Bom, o Protócio faz parte da família Cerdonina e eu não falei os parentes mais próximos dele. Se eu falei, foi de maneira pouco aprofundada. E o parente mais próximo dele é o Pterodictis. O Pterodictis e os Speltos. De uma maneira bem resumida, na verdade, a árvore genealógica da Cerdonina funciona de uma maneira um pouco estranha. Eu, pelo menos, não entendo, mas pode ser só eu. Tem 3 grupos que são, teoricamente, grupos bem próximos, que no caso é o Speltos passivos e Speltos venáticos, Pterodictis, que aí tem as 3 espécies de Pterodictis, e tem o Protócio. Então, os parentes mais próximos do Protócio é o Pterodictis e o cão vinagre. Outros parentes deles também é o Atelocinus, que no caso é o cachorro vinagre cachorro do mato de orelhas curtas, Cerdócion, que é o cachorro do mato, os Licalopex ou raposas sul-americanas, que engloba a raposinha do campo, o graxaim. Tem também o Chrysocium e o Dulcicium, que são grupos irmãos, que os Chrysociums engloba o lobo-guará atual e o possível ancestral do lobo-guará, o Chrysocium neárticos. E os Dulciciums englobam o Ahá, né, que é o símbolo do canal, acho que não tem muito o que falar. O Dulcicium avos, ou chamado também de Ahá patagônico, e o Dulcicium cutridens, que eu não vou falar muito dele, porque ele é uma espécie que sabe pouco dela, é muito pouco mesmo, ele pode mudar de gênero a qualquer momento. Tem gente que fala que ele era o Nicalopex, tem gente que fala que ele era um canis, então ele ainda não pertence de uma maneira fixa ao grupo dos Dulciciums, mas eu quis deixar uma menção honrosa aqui para ele. Agora vamos falar como esse incrível animal foi extinto. Bom, ele viveu até o final do Pleistoceno, talvez até ali no início do Pleistoceno, mas do Holoceno, perdão, mas não durou mais que isso. E coincide também com a chegada de um símio sem pelo vindo do continente asiático. Eu não tô falando nada, mas eu acho meio suspeito. Eu acho bem suspeito, na verdade. Eu acho que é muita coincidência. Mas, né? Quem sou eu pra falar, né? Bom, os cientistas dizem que a causa da extinção dele foi junto com a megafauna que levou as suas principais presas, levou também os seus competidores, e ele também. Além disso, ele também provavelmente sofria competição com os seres humanos que chegaram ao continente, porque o ser humano é um bicho ruim e ele gosta de matar. Então, imagina um Protócio tentando pegar ali brigar com a presa dos humanos. Os humanos iam atacar
usar as tochas, iria usar as armas, iria usar inteligência, canídeos, felinos, os outros carnívoros em geral, eles usam o número, os números, a força de mordida e a força. O ser humano usa a estratégia, a inteligência e a coletividade. E o ser humano venceu. Aí o protótipo, infelizmente, foi extinto. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir perdão porque eu tive ali um problema na dicção. Às vezes eu acabava errando as palavras. Eu também posso ter pronunciado algum nome errado. E, de modo geral, eu ainda estou precisando melhorar bastante na forma de como eu falo as informações, como eu elaboro qual informação vai primeiro, qual informação vem em segundo. Eu tô precisando melhorar de um modo geral, mas eu não vou sumir para melhorar. Eu vou melhorando com o tempo. E se vocês tiverem gostado do vídeo, quiserem dar um like, se inscrever, né? Eu não posso obrigar vocês. Não que eu queira também, mas sei lá, né? Não, tô brincando. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, eu gravo. Tem vídeo semana que vem. Talvez 2 ou 3, mas eu de novo eu não vou prometer nada. Porque eu vou tentar gravar mais de um vídeo por semana, ou deixar pelo menos um mais trabalhado. Porque porque eu vou estar de férias, né? Graças a Deus. Então, eu vou ter tempo para pensar no vídeo, fazer mais roteiros. De qualquer modo, a gente se vê semana que vem. Então, tchau. E é isso daí.